Olá pessoal, que a paz esteja com todos vocês. Vamos estar dando a continuidade na nossa reflexão sobre o fruto do Espírito. E hoje eu quero estar falando sobre a longanimidade, conhecida como paciência, que é a paciência extrema, não é a paciência normal, né? É muito além, né? E se você pesquisar na internet o significado bíblico dessa palavra longanimidade, você vai encontrar assim, que é a paciência extrema para suportar ofensas, injúrias ou os próprios sofrimentos também podem ser um exemplo de longanimidade. O significado livre da palavra de origem hebraica é vagaroso em irar-se, ou seja, alguém que demora para entrar em estado de ira, raiva ou rancor. Então aqui nós podemos ver o quanto nós precisamos exercer essa parte do fruto, como depende de nós, né, exercermos. Paulo ele fala assim lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12, que nós devemos nos revestir também, né, da paciência. Ele diz assim, ó: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, amém, somos nós, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Então aqui nós podemos ver que nós devemos nos revestir, né, de paciência. E também lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, diz assim: por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Como, né? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então aqui nós podemos ver que a paciência extrema, ela fortalecerá a nossa união com os nossos irmãos. E também dentro dessa palavra, né, longanimidade, nós podemos ver que vai existir renúncia, porque ninguém é igual a ninguém aqui. Então, cada um tem as suas limitações, cada um tem as suas dificuldades, como o nosso irmão precisa da nossa paciência, nós também precisamos que eles tenham paciência de nós, isso vai fortalecer a nossa unidade. Então, nós vemos que nós precisamos renunciar muitas vezes, né, o nosso eu, né? Às vezes a gente vai querer agir, né, com as nossas próprias forças, por algo que pode ter acontecido, só que nós nunca vamos poder mudar o próximo. O que nós podemos fazer é a nossa atitude ser diferente diante da situação que muitas vezes nós iremos nos encontrar, mas é uma oportunidade de nós exercermos esse fruto e glorificar, nessa parte do fruto, e glorificar o nome do Senhor, dando muito fruto. E a gente também pode ver o quanto Deus ele é longânimo, né? Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas todos cheguem ao arrependimento. Então aqui a gente pode ver quanto Deus ele é paciente, né? Ele nos ensina como nós devemos ser. Será que nós estamos sendo pacientes com as pessoas que estão ao nosso redor? E lá em 1 Pedro também é um outro exemplo, né? Como Deus ele é longânimo. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, diz assim, ó: Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas. E se você pesquisar, você vai ver que a arca demorou 120 anos para ser feita. Então, Deus ele esperou 120 anos para que eles se arrependessem dos pecados e se voltassem para Deus. Olha só o quanto Deus ele é paciente conosco. Olha só o tanto que nós temos que ser pacientes, né, com as pessoas que estão ao nosso redor. Não estou dizendo 120 anos, mas nós temos que ter uma paciência extrema para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, se o Senhor colocar diante de você uma situação onde você sabe, né, porque a gente sabe, né, porque a gente sabe quando nós devemos ser pacientes, né? Quando o Senhor colocar uma situação diante de nós, lembre disso. Lembre de que o Senhor ele foi paciente com você e ainda ele é. Se você está vendo esse vídeo, Deus ele está sendo paciente com você.
Então nós temos que ser sim pacientes com o nosso próximo. Nós temos que ter paciência com os nossos filhos, com o nosso marido, com as pessoas que moram ao nosso redor. Então não é uma paciência qualquer, é uma paciência longa, né? Longânima. Então, para que o nome de Deus seja glorificado e a nossa vida possa dar muito fruto e Deus, né, possa ser exaltado através das nossas atitudes, nós precisamos sim nos revestir, né, da paciência, onde as pessoas olharão e verão Deus agindo através de nós. Amém? Então eu peço, né, que você esteja orando, né, sobre isso, colocando sua vida diante do Senhor e falar: Senhor, me fortalece, me ajuda a me revestir, né, dessa paciência, para que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Porque às vezes a gente tem, né, a paciência, e às vezes a gente fala, né, a gente ouve as pessoas falando, né, eu tô sem paciência, não tenho paciência com meu filho, mas olha só como Deus, ele tem paciência com a gente. Então, olha só como o Senhor, ele é maravilhoso, ele nos ajuda, e às vezes a gente quer até fazer, né, a vingança com as nossas próprias mãos. E olha só o que diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, é eu que retribuirei, diz o Senhor. Então não cabe a nós fazermos a vingança com as nossas próprias mãos. Nós temos que aguardar no Senhor, porque o Senhor, ele julga a intenção do coração. Então deixa que Deus, ele faça a justiça dele, não tente fazer com as suas mãos. Amém? Descanse no Senhor, deixa que ele age em seu favor. Deus abençoe vocês, espero que essa reflexão tenha te mostrado algo que você precise, né, se consertar com o Senhor, que você possa pedir para o Senhor, para que o Senhor te ajude, né, nessa caminhada, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, através das suas atitudes. Amém? Deus abençoe vocês.